A todos que estão me assistindo por CD, por DVD, são vários profissionais da área da saúde falando para mim, falar um pouquinho mais sobre medicina ortomolecular, qualidade de vida versus doenças crônicas degenerativas, né? Então o termo ortomolecular, equilíbrio das moléculas, vem sendo estudado e debatido com muita ênfase dos últimos anos, né? Se nós pegarmos aí das últimas décadas, mas na verdade a ortomolecular, o equilíbrio de moléculas, ela traz algumas outras ciências de tão grande relevância, que é a nutrologia, que é o estudo dos nutrientes, e além da nutrologia nós temos a oxinologia, que são o estudo dos fatores oxidativos, né? Que o tal chamado processo de oxidação, processo de envelhecimento. E o que é o envelhecimento? O que é a oxidação? Então, é claro que num contexto mais científico, nós temos que estudar algumas reações químicas, né? Que nós iremos comentar rapidamente com todos vocês, para que vocês possam ter uma qualidade de vida saudável. Na verdade, a palavra doença significa alguma desordem orgânica, bioquímica, a nível celular. Então, aquilo que nós estudamos sobre célula, que é a menor unidade morfofuncional, é a menor unidade, estrutura que tem a capacidade, né, de representar uma vida. Então, nós temos aproximadamente 3 trilhões de células, né? A nossa composição bioquímica, lá nós estudamos no colegial, qualquer cidadão, ele estuda que as células, elas se organizam, formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas e que formam todo o nosso organismo. E isso é muito importante. É muito importante do ponto de vista clínico-terapêutico, principalmente para os profissionais habilitados a diagnosticar, né, as patologias, que são os profissionais médicos. É muito importante. Hoje, quantas vezes você já escutou falar que os médicos, os mais novos, os mais recém-formados, né, não é igual aos médicos mais antigos, que tem aquela visão clínica, aquele olho clínico, né? Hoje você vai num consultório e o médico acaba solicitando uma série de exames, né? E a parte clínica ela fica um pouco... E nós temos uma disciplina, a semiologia propedêutica, que correlaciona os sintomas e sinais clínicos com as diversas patologias. Agora, é claro que é evidente que em muitos casos temos que realmente solicitar, né, os médicos têm que solicitar os exames. Mas a grande verdade é o seguinte, que nós temos 2 tipos de medicina. Nós temos a medicina ostensiva, né, que é a medicina ocidental, e nós temos a medicina preventiva, né, que trabalha com a prevenção, com a promoção de saúde e com a prevenção de doenças. A grande verdade é que nós precisamos das duas. Se você pega um paciente internado no leito de uma UTI, com um protocolo clínico, né, com medicina baseada em evidência, com todos os guidelines possíveis e imaginários, é infarto agudo do miocárdio, e aí nós precisamos do protocolo. O protocolo diz que precisa, vamos supor lá, de um fibrinolítico, de uma streptokinase, né, de um nitroprusiato de sódio, um antihipertensivo, tal. Isso daí é uma medicina de urgência, né? A nutrologia, a oxinologia, a ortomolecular, nada disso vai resolver, né? Então nós temos que separar os campos e as áreas de atuação de cada uma delas. As duas são necessárias para o bem-estar de toda a nossa sociedade. Então você, profissional da saúde, você farmacêutico, bioquímico, você que é médico, outro profissional, enfermeiro, que trabalha, né, principalmente na área da prevenção de doenças, né, e promoção de saúde, nós gostaríamos muito, né, que você entrasse em contato com o departamento, com o Grupo GV, que nós temos uma série de acervos bibliográficos, pesquisas, trabalhos sobre a nutrologia, sobre ortomolecular e sobre oxinologia. Eu tenho trabalhado e realizado algumas palestras, né, em todo o Brasil, sobre a nutrologia, sobre a oxinologia e sobre a ortomolecular. São 3 áreas distintas que, na verdade, todas elas se somam. A ortomolecular, como eu disse, é o equilíbrio das moléculas. A nutrologia fala sobre o estudo dos nutrientes
E a oxidologia estuda os fatores oxidativos, né, chamados de radicais livres, né? Quem nunca escutou falar sobre radical livre, processo de oxidação que causa envelhecimento? E aí nós temos várias clínicas de estéticas, até mesmo terapêuticas, e infelizmente nós temos profissionais que acabam, né, praticando uma medicina que não existe, que na verdade não tem nenhum empenho científico, não tem nenhuma base de dados científicas, enquanto também nós temos bases de dados científicas, pesquisas relacionadas com produtos, com insumos nutracêuticos, antioxidantes de alto poder antioxidativo, que combate realmente doenças crônicas, que previne doenças e que muitas vezes são pleiteados nos tribunais, em congressos médicos, congressos de outros profissionais das ciências da saúde, e aí entra a indústria da saúde muitas vezes com interesse maior do que o bem-estar e a qualidade de vida nossa como cidadão. Mas nós sabemos que muitos profissionais eles buscam, né, profissionais até mesmo pessoas, cidadãos que não está envolvido diretamente na área da saúde, mas busca, né, uma medicina utópica, que ela não existe. Né? Eu não quero morrer, eu não quero ficar velho, né? E o envelhecer é inevitável. O envelhecer é um processo inevitável. Os anos passam, né? E isso faz com que todas as nossas células elas comecem um processo fisiológico, né? Um processo de oxidação, lesão celular, morte celular, um processo fisiológico, né? Mas nós temos lá, vamos lá, a nutrologia ortomolecular e a oxidologia. É uma medicina real, é uma medicina preventiva, é uma medicina que trabalha com a promoção de saúde, mas como que funciona, né? Ela realmente funciona? É mito ou é realidade, né? Quando alguém fala sobre o uso de vitaminas, o uso de aminoácidos, né? Muitas vezes, quantos profissionais da saúde, né? Profissional da saúde, vai à televisão, vai à imprensa e fala que o uso, por exemplo, de ácido ascórbico, né, não faz bem, que eu já escutei falar que vitamina C é bom para a gripe, e é bom, e é verdade, é mentira. Até que ponto isso é verdade, até que ponto? Agora você fica imaginando um paciente que em contrapartida ele está do outro lado, ele às vezes ele é um advogado, ele é um engenheiro, ele não entende, mas ele quer buscar algo realmente relacionado com a promoção de saúde e com a prevenção de doenças, né? Ela existe. Bom, mas nós temos dois campos, de conflitos e uma linha muito tênua, né? Uma linha muito tênue. Primeiro eu preciso saber o que é doença e o que é saúde. Primeira coisa, né? Como? É muito simples, é muito fácil, né? É muito fácil, mas porém muitas vezes, quando eu falo, são profissionais da saúde, tá? Muitas vezes, né? Ou por malformação, ou até mesmo por interesses próprios, muitas vezes o profissional ele acaba avaliando, diagnosticando um paciente, e muitas vezes esse paciente ele está normal, né? É natural. Então, quando eu falo a diferença entre saúde e doença, nós temos que levar em consideração, por exemplo, vários fatores, mas um deles é a própria idade do paciente. Nós sabemos que o paciente acima de 60 anos de idade, que ele pode ter uma perda de massa encefálica em torno de 10%. Isso é pesquisado, isso é publicado em bases de dados científicas, e ele não tem Alzheimer. E os camaradas, muitas vezes, eles falam que o nosso colega ele está com Alzheimer, e não é Alzheimer. O que esse paciente tem? Ele tem uma perda de massa encefálica devido a um processo degenerativo, progressivo, né, da própria salinidade, da própria idade, e isso é um processo fisiológico normal. Eu não posso, né, o médico não pode diagnosticar aquele paciente como um paciente com Alzheimer, né? Pacientes com degeneração progressiva da mácula, né? O que nós chamamos de catarata, né? A catarata nada mais, nada menos, uma visão simples para que todos possam entender, a catarata é uma opacificação do cristalino, e essa opacificação do cristalino, que é um processo oxidativo, né? Todo paciente acima de 60 anos ele tem uma certa incidência, né? É considerado fisiológico. Muitas vezes
o cidadão ele vai até um oftalmologista e ele vê lá que o paciente tem catarata, ele fala, você está com uma catarata, provavelmente tem que fazer uma cirurgia, e muitas vezes não é caso de cirurgia. Por isso que tem muita divergência. Eu vou no oftalmo, ele fala uma coisa, eu vou no outro oftalmo, ele fala outra, aí eu vou para tirar a prova, eu vou num terceiro oftalmologista, o terceiro oftalmologista ele passa outra coisa, é outro grau de óculos, é outro diagnóstico, e aí eu fico perguntando, e o que fazer com essa situação? O paciente, então nós que somos profissionais, você, profissional da saúde, nós precisamos ter muita atenção quando nós falamos, né, a um paciente com uma certa idade. Às vezes ele não é um paciente que apresenta uma patologia, que está doente, muitas vezes. Um outro exemplo, né, que nós apresentamos em Cáceres, né, lá no Mato Grosso, fizemos uma reunião com vários profissionais médicos de todas as especialidades, mas teve um caso interessante, foi sobre insuficiência renal. Aí, o diagnóstico de pacientes com insuficiência renal. Nós sabemos que o paciente acima de 60 anos de idade, ele pode ter uma perda de 60% das funções glomerulares, das funções renais. E essa perda, né, nós podemos ter uma perda de 35% das funções renais, né, dos dois rins, né? E esse paciente ele não apresenta uma insuficiência renal, né? Ele pode ter uma perda também significativa das funções hepáticas, da metabolização. Nós sabemos que lá na região do fígado, né, as células, os hepatócitos, nós temos lá a região que encontra-se um complexo enzimático chamado de citocromo P450, né? E ali nós temos uma série de enzimas que faz todo o processo metabólico, né? A metabolização. Aliás, realmente o rim, né? O fígado, que não é um órgão, né? O fígado é a maior glândula do nosso organismo. Ela assume várias funções, né? E causa, vamos dizer assim, as alterações fisiológicas das células hepáticas vem causando muito transtorno, principalmente nas doenças metabólicas e plurimetabólicas, né? Colesterol, por exemplo, é um caso específico que eu posso citar como exemplo. Nós temos uma enzima hepática, o hidroximetilglutarico coenzima, que produz, né? Essa enzima HMG-CoA redutase, ela produz o colesterol, né? Ela produz o colesterol. 80% do nosso colesterol, do nosso organismo, é produzido pelas nossas células hepáticas. Então, muitas vezes você vai ter algum paciente que possa atender e esse paciente ele não tem um retorno. Ele não tem um retorno e não tem um entendimento. Ele fala, mas doutor, eu fiz restrição calórica de carboidratos, de lipídios, de gorduras e frituras, e o meu colesterol, doutor, né? Como que me explica isso? Tá igual aquele caso que o paciente foi no médico, e o médico, no ortopedista, e ele estava com dor no joelho esquerdo, e o médico, né, olhou, consultou e viu, não, isso aqui é a idade, né? E o paciente volta e fala para o médico, mas doutor, como que esse dói? E o outro que dói, e o outro tem a mesma idade e não dói, né? É mais ou menos assim. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? Muito cuidado em trabalhar, principalmente quando nós falamos em longevidade, em serenidade, né? Em qualidade de vida, né? Então, primeiro, doença. Até 2002, a Organização Mundial da Saúde descrevia que doença era aquele paciente que apresentava uma doença crônica. A partir de então, descreve-se que um paciente saudável é aquele paciente que não tem nenhuma patologia, que não tem doença. E daí para frente, um paciente saudável é aquele paciente que não tem doença ou que apresenta alguma doença crônica degenerativa, mas monitorada, controlada, né? Sem alterar a qualidade de vida desse paciente, principalmente a motilidade, a independência física, psíquica, mental. Isso é muito importante, essa nova classificação do que é saúde, né? Do que é saúde. E quando nós falamos em saúde, né, nós temos que falarmos sobre hemostasia. O que é hemostasia? É o equilíbrio das funções orgânicas e o equilíbrio das funções metabólicas, né? Equilíbrio das funções orgânicas e o equilíbrio das funções metabólicas. Isso a nível celular, né? A nível celular,
é muito importante, porque quando nós avaliamos um paciente, quando nós profissionais vamos atender o paciente, nós não podemos focar, né? Nós não podemos focar na doença, nós temos que focar no doente, né? No doente, nós profissionais, você médico, você farmacêutico, nós temos que focar no profissional doente, nós não podemos focar apenas na doença. Hoje está muito complicado para o paciente, porque o paciente ele tem uma dor articular, lombar, né? Ele tem uma discopatia, um exemplo, uma discopatia, né? Uma artropatia, e essa artropatia ele vai aonde? Quem trata de ortopedia? Um ortopedista. E ele chega no ortopedista, o ortopedista, ele consulta, ele vê, então, pois é, ó, essa aqui é você vai ter que ir no especialista em coluna, né? E aí, mais uma consulta, mais um outro médico, mais um sofrimento. Chega lá, tal, o médico, né, analisa, né, vê toda a circunstância e tal, aí ele fala, olha, o seu caso é um caso cirúrgico, mas eu não faço cirurgia, você precisa ir num outro médico, né? Enfim, eu estou dizendo toda essa história porque é um dos outros fatores, com a perda da clínica, né, pelos profissionais, pode ser enfermeiro, pode ser farmacêutico, não na parte de diagnóstico, né? Na parte de diagnóstico não, a parte de diagnóstico tem que ser o profissional médico, né? Tem que ser o profissional médico, mas você como farmacêutico, né, como prescritor a nível de atenção primária à saúde, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Farmácia 585, né, ou a 586, que detalha, né, Conselho Federal de Farmácia como autarquia federal, regulamentando o exercício e as atividades do profissional farmacêutico. Então ele pode prescrever os medicamentos isentos de prescrição e até sob prescrição médicas, atendendo o disposto no artigo 6, né, que fala lá o que tem que ter o profissional farmacêutico especializado na área da farmácia clínica e assim por diante. Então nós, como farmacêutico, nós temos também que ter um olho clínico farmacêutico, até para a resolução 585, até para solicitar exames laboratoriais que você, farmacêutico, né, ou profissional médico, propriamente dito, pode, né, solicitar. Tudo isso focado, né, para a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde. Bom, mas quando nós falamos em qualidade de vida, então nós temos que estudar a causa e a origem das doenças. Então, as doenças crônicas degenerativas são processos oxidativos. A grande maioria delas é um processo oxidativo, tá? Oxidação celular. A oxidação celular não acontece só com matéria orgânica, com hidrocarboneto, né, carbono e hidrogênio, como a maior parte do nosso corpo, né? O nosso corpo é o que? 70%, 60%, 70% é água, né? Que mais? 7% é sangue, né? E nós somos carbono e hidrogênio, né? Carbono e hidrogênio, certo? Então, esse processo oxidativo ocorre também, para citar um exemplo, pois muitas pessoas podem estar assistindo e falando como que ocorre a oxidação. Me dê mais exemplos visíveis. Então você imagina um ferro maciço, puro, né, concentrado, uma chapa pura de 30 centímetros de concreto, né, fundido, concreto não, de ferro mesmo, puro, e este ferro com 20, 30, 50 anos, ele vira um pó, né? Enferrujou, virou pó, degradou. Esse processo é o que? Quimicamente, ferro mais 2 se transformou em ferro mais 3. É um processo de oxidação. Tudo oxida. Algumas coisas com 1000 anos, outras coisas com milhões, outras coisas com poucas horas, né? Se você cortar uma maçã, por exemplo, né, uma maçã, você corta, dentro de 5 minutos, ela alterou a sua coloração. Alterou a sua coloração por quê? Porque ela oxidou. É um processo visível. E aí, né, se você colocar lá umas gotinhas, né, algumas gotinhas de limão, né, laranja, essa maçã, ao invés dela oxidar com 30 minutos, com certeza ela vai lá durar 6 horas e ela não vai sofrer processo de oxidação ainda. Então,
para você entender o que é a oxidação. Então, as doenças crônicas degenerativas, elas são oriundas do processo oxidativo, né? Agora, nós temos que entender o seguinte, né? Mesmo você fazendo uso, né, de substâncias antioxidantes, você tendo uma alimentação, uma nutrição balanceada, né, usando o estudo dos nutrientes, os nutrientes funcionais, você estudando os fatores oxidativos e o uso de substâncias antioxidantes, nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. Porque essa condição, né, essa condição não é dada, né, não foi dada por nós. Esse império foi dado pelo Criador, pelo nosso Senhor. Então, nós sabemos que, hora por hora, né, os nossos órgãos, as nossas células, elas deixam de funcionar, né? E aí nós precisamos separar, porque este parar de funcionar, ele pode estar relacionado com um processo patológico, né? Por um processo patológico, por uma doença propriamente dita, né? As células podem sofrer uma necrose, uma lesão irreversível e o paciente vir a óbito. Mas muitas vezes, esta célula, ela está autoprogramada. A eliminação, a lesão celular irreversível pode ser por um processo natural, fisiológico, chamado de apoptose. E aí nós temos uma genética que ela é prevalente, né? Ela prevalece sobre qualquer outro fator. Então a genética, ela é importantíssima do ponto de vista clínico do paciente. Por isso, muitas vezes, né, nós profissionais, ao atender um paciente, principalmente o médico, né, que vai fazer um diagnóstico, para ele fechar o diagnóstico, ele vai fazer uma série de perguntas clínicas, né, perguntar até mesmo se alguém da família apresentou algum carcinoma, se alguém da família apresenta uma diabetes mellitus, né, se alguém da família tem uma Alzheimer. Nossa, quanta doença crônica degenerativa relacionada com fatores genéticos, né? Fatores genéticos. Então, isso é muito importante para que você, farmacêutico, você profissional, você fique atento com isso daí. Você, a todas as pessoas, a todo cidadão, tem essas orientações, tá ok? Na próxima aula, na próxima dica de saúde, nós iremos falar sobre esse processo de oxidação. O que é realmente a oxidação, né? E o que nós podemos fazer para prevenir doenças e promover saúde. Não perca, até a próxima aula. Um grande abraço, até mais.